A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal Para a Glória de Deus, com o tema Fé. Fé move a mão de Deus. Vamos para o vídeo. Amém, amados irmãos. Vamos começar aqui mais um vídeo para a Glória de Deus, com o tema Fé. Para a glória de Deus, vamos estar lendo aqui Hebreus 11, do 1 ao 6, Tiago 1, do 1 ao 8, Tiago 2, do 14 ao 25, e para terminar, para a glória de Deus, Efésios 2, do 8 ao 10, tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sem mais delongas, vamos estar lendo aqui Hebreus 11, do 1 ao 6, amados irmãos, que diz assim, amados irmãos: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi conhecido como justo, quando Deus aprovou suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado. Por Deus o havia arrebatado. Porque Deus havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, para a glória de Deus. Então, sem fé, a primeira parte aqui é a mais importante. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, aquele que diz que crê e se aproxima do nosso Senhor Jesus Cristo, é necessário crer que Ele exista, né? Porque a fé é crer das coisas que a gente não vê, mas cremos que existe e que vão acontecer, que é para a glória de Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, né, amados irmãos? Todos nós que somos servos do nosso Senhor Jesus Cristo, temos que ter fé, né? Porque a fé move a mão de Deus, move montanhas, né? Aquele que persevera na fé, na oração e busca o nosso Senhor Jesus Cristo, vê o resultado no final. Se assim for, para a glória de Deus, porque tudo é para a glória de Deus e da vontade de Deus. Se não for da vontade de Deus, não acontece, porque é tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vemos homens de fé como Enoque, que foi arrebatado, Abel, né, nas suas ofertas, foi se achado justo diante de Deus. Já Caim não, porque Caim pegou o resto, né, e deu para o Senhor. O Abel não pegou as melhores coisas, primícias, e deu para o nosso Deus, né, porque ele amava o nosso Senhor Deus, né? Já Caim não. E por isso Caim ficou com o Senhor posteriormente e matou seu irmão. Mas ele pagou o preço do pecado, pagará naquele grande dia, na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele será julgado e condenado para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E temos outros aqui, como Noé, Abraão, Jacó e vários outros irmãos, né? Mas, irmãos, na palavra de Deus, Moisés, né, que pela fé levantou o cajado e as águas do Mar Vermelho se fendeu no meio e o povo de Israel passou para a glória de Deus. Sansão, pela fé, né, os seus últimos suspiros, clamou o Senhor pela força novamente, e Deus lhe deu a força para que ele matasse milhares de filisteus, etc, 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 né, então vemos que conforme nossos irmãos vão caminhando, e a gente também, a fé caminha junto, porque sem fé é impossível agradar a Deus.
para a glória de Deus. Então, sem mais delongas, vamos estar lendo aqui também Tiago, do 1 ao 8. Tiago 1, do 1 ao 8. Que diz assim, amados irmãos: Tiago, servo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falta a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Ou seja, amados irmãos, outro ponto importante aqui, amados irmãos, ou seja, a fé produz perseverança, ou seja, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, é necessário ter fé, e a fé produz perseverança, e aquele que tem fé persevera, luta até o fim, e lhe dará a coroa da salvação para a glória de Deus, né, amados irmãos? E outra coisa muito importante nesse texto, que diz: aquele que pede sem duvidar, o recebe do Senhor. Aquele que duvida no seu coração é como a onda do mar, que vai para um lado, vai para o outro, o vento passa e tudo se dissipa, né, amados irmãos? Então é necessário não duvidar no momento da oração, do crer naquilo que não existe e acontecerá para a glória de Deus. Então temos que perseverar, porque é um dos principais metas do servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos nós, né, meus irmãos? É a fé. E automaticamente produz a perseverança. E assim, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o mais importante, né, meus irmãos? A vida aqui é passageira, estamos aqui de passagem. Temos que trabalhar, temos que fazer nossas coisas, mas naquele grande dia vamos estar com o Senhor Jesus Cristo, naquela grande cidade, a nova Jerusalém, descida dos céus da parte de Deus. E para sempre estaremos com o nosso Senhor Jesus Cristo, reinando para todos sempre. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, e tendo fé e duvidar, não adianta nada. Ou seja, fé sem duvidar, perseverança, o caminho é estreito, mas que conduz à salvação, amados irmãos. Vamos estar lendo aqui também Tiago 2, Tiago capítulo 2, do 14 ao 25. A fé e as obras, amados irmãos. Outro tema muito relevante, muito importante, um completando o outro. A fé sem duvidar, perseverança, e a fé com as obras para a glória de Deus. Que diz assim no versículo 14, Tiago 2, 14 ao 25. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé e não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obra, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e o tremem. Insensato.
Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a Escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado com justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, não apenas por fé. Caso semelhante é de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras? Quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Para a glória de Deus, né, amados irmãos? Nós vemos no Tiago 1 que a fé duvidando não adianta nada, né, amado? É como um mar que passa um vento e vai de um lado para o outro. Não tem certeza de nada, não está crendo. É a mesma coisa aqui. A fé sem obra. Eu acredito, eu creio, né, no nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. A todo aquele que nele crê, não pereça, mas venha ter a vida eterna. Se eu creio, eu pratico as boas obras, né? Eu obedeço os mandamentos de Deus, eu não pratico o mal, eu faço o bem, eu ajudo o irmão, a irmã, quem quer que seja, que é tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Se desvia do mal, né? Não fico derrapando de um lado para o outro, mas sigo firme no caminho estreito que conduz à salvação. Amados irmãos, então a fé sem obras ela é morta. Não adianta falar que eu creio, mas não guarda os mandamentos de Deus, é mentiroso. Aquele que fala que também que não tem pecado é mentiroso e a verdade não está nele, né, amados irmãos? Ou seja, mesmo, né, nos afastando do mal, uma hora ou outra a gente erra, porque somos seres humanos, amados irmãos. Somente nosso Senhor Jesus Cristo não teve pecado em carne, né? Aquele grande dia foi crucificado, depois do terceiro dia ele ressuscitou e está à destra do Pai, reinando lá nos céus para a glória de Deus. Mas aquele grande dia da volta dele, ele reinará sobre todos nós aqui na terra, na Nova Jerusalém, para todo sempre. Então, é muito importante, amados irmãos, a fé, a perseverança, sem duvidar, e as obras. É uma seguindo a outra, uma se completando com a outra, porque é tudo para a glória de Deus. Então, para terminar, vamos ler Efésios 2, amados irmãos. Efésios 2, porque é tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Do 8 ao 10, amados irmãos, que diz assim, amados irmãos: pois vocês são salvos pela graça, favor merecido na cruz, por meio da sua fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes de nós as praticarmos, amados irmãos. Ou seja, somos salvos pela graça, pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas somente aquele que crê, tem fé, que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu por nós, para a remissão de todos os nossos pecados. E automaticamente, se cremos, obedecemos. Ou seja, as obras que foram criadas antes de nós, os mandamentos de Deus, foram dados a nós, para que nós venhamos a obedecer. Porque aquele que diz que é servo e não obedece ao seu Senhor é mentiroso. Então todo servo obedece ao seu Senhor, que é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, né, que está à destra do Pai. Então, aquele que crê faz boas obras, amados irmãos. Uma coisa segue a outra, mas somos salvos pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. E pela fé, cremos. E se cremos, não duvidamos. E se não duvidamos, perseveramos. E se perseveramos, fazemos boas obras, né, para que naquele grande dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor.
E todos nós vamos ser julgados por quê? Pela fé? Não. Todos nós vamos ser julgados pelas nossas obras, que era tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então a cada um dará o galardão por suas obras. Que é a coisa mais importante de todos nós, chegamos naquele grande dia, né? E sermos reconhecidos como realmente filhos de Deus, aquele que perseverou, aquele que teve fé, perseverou, que não duvidou, né? Teve obras. Não por interesse para se gloriar, porque a salvação é que ninguém se glorie, que o nosso Deus conhece o coração de cada um e vai julgar conforme as obras das suas mãos e do seu coração, do seu pensamento, que é tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos, busque o nosso Senhor Jesus Cristo, tenha fé, não duvide, persevere que os dias são maus, estamos passando dias difíceis no Brasil, amados irmãos. Vamos orar pelo nosso presidente, pelo nosso povo, para que o diabo não venha destruir essa nação, amados irmãos, que é só a misericórdia de Deus. Então necessitamos da ajuda do nosso Deus e do nosso presidente, para que tudo seja feito, né? Se cremos, não duvidamos, perseveramos, praticamos boas obras, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então eu termino esse vídeo importante, amados irmãos, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Temos que crer que Ele existe e criou os céus e a terra e no sétimo dia descansou. E o santificou e deu ao homem um dia de descanso, o mandamento do Senhor justo e bom, porque tudo que Deus cria e dá para o homem é bom para o ser humano, que é tudo para a glória de Deus. Só Ele sabe o que é bom para todos nós, amados. Então termino esse vídeo abençoado, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, amados irmãos, com os amados irmãos que necessitam de uma palavra de fé, de esperança, né? Não importa o que nós estejamos passando, perseverantes, tendo fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que tudo dará certo naquele grande dia, que é tudo para a glória de Deus, né? Se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe com seus irmãos e até o próximo vídeo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.